Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, em que temos a oportunidade de juntos levarmos mais um pouco o nosso pensamento, nosso conhecimento, nossa vibração rumo ao sagrado. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 91. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e quem o tiver pode acompanhar a leitura da oração conjuntamente comigo. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos, que faremos a oração ao corpo divino e indestrutivo que consta na página 91. Vamos lá? Oração ao corpo divino e indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material. Mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria, da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece. Dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinsokan uma ou mais vezes, todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato, damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que esse mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo, imagem verdadeira, não será destruído e continuará existindo eternamente. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível é eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial. Isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra a diferença entre o corpo carnal e o corpo espiritual. O corpo carnal é aquele que perece, o corpo espiritual não. É aquele que, mesmo que a terra seja destruída, ele continua imaculado. E esse corpo espiritual está aqui e agora dentro de nós. É o corpo que nós almejamos, é o corpo que nós queremos viver, é o corpo que nós buscamos manifestar cada vez mais na nossa existência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma segunda-feira para estudarmos, aprofundarmos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye e elevarmos os nossos conhecimentos, nossos aprendizados e a nossa vibração para patamares cada vez mais sublimes. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanham, que estão agora acompanhando a nossa reunião, seja presencialmente, seja virtualmente, você de casa, meu muito obrigado. Um abraço grande para quem está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Vamos juntos cada vez mais estudar e aperfeiçoarmos-nos como seres humanos na face da Terra.
Quero agradecer também a todo mundo que sempre deixa uma mensagem de carinho nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan e da Seichonen do Brasil. Meu muito obrigado, retribuo com muito carinho, enviando para vocês vibrações de luz para você e para toda a sua família. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo muito complexo. Dentro de todos os assuntos que nós temos, seja em qualquer área do conhecimento, seja mesmo até dentro da própria família, a gente tem assuntos que são espinhosos. Nós temos assuntos que são difíceis de conversarmos, e é aquele assunto assim que você levanta, já dá aquele até um certo incômodo. E dentro da espiritualidade não é diferente. Tem aqueles assuntos que a gente trabalha de maneira bem fácil, que não gera muitas, digamos assim, muito desconforto. E tem aqueles assuntos que tem um pessoal que fica assim, revoltadíssimo. E esse é um dos assuntos que eu diria mais complexos, que muitas pessoas têm dificuldade de compreensão, de aceitação pelos mais variados motivos. Então, como é um assunto mais delicado, o que eu vou pedir? Primeiro, paciência de você, aqui quem está presente, você de casa, paciência, para tentar ouvir tudo o que vai ser dito, para que você possa extrair aquilo que você acha que mais lhe vai agregar. Segundo, não é o objetivo dessa palestra fazer algum trabalho de convencimento ou algo que seja contrário a qualquer outro dogma religioso. Não é. A tentativa é de explicação de fenômenos. Então, caso você acredite, caso você não acredite, não se preocupe. Isso não muda em nada a maneira como nós podemos encarar a vida. Então, isso é conhecimento para nos engrandecer, para aprendermos a lidar com a nossa existência. Então, primeiro ponto, não é uma afronta. Segundo, não é uma tentativa de convencimento, é a explicação que nós temos dentro da espiritualidade para os fenômenos que acontecem conosco. Terceiro, não é nossa intenção esgotar o assunto. É um assunto extremamente vasto, que ele aborda muita coisa, então nós vamos aqui passear por ele e eu vou tentar fazer de forma lógica e coerente, trazendo os principais pontos a fim de que nós consigamos entender e utilizar esse conhecimento ao nosso favor no nosso aprendizado e no nosso crescimento. O livro que nós vamos utilizar, esse livro aqui maravilhoso, A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, do preletor Heitor Miyazaki. O preletor Heitor Miyazaki, um grandiosíssimo preletor da Seichonen, que tem vários livros já publicados. Ele é do Brasil, brasileiro, nosso queridíssimo Heitor, e ele traz de uma maneira muito simples essas verdades, muitas vezes profundas dentro da filosofia da Seichonen, com a vivência de décadas de experiência dentro não só dentro da Seichonen, mas como líder que leva essa verdade e muda a vida de várias e várias pessoas. Tanto que ele é extremamente famoso dentro da Seichonen, todo mundo praticamente o conhece, porque ele tem uma capacidade imensa de trazer de maneira fácil o ensinamento e caminhos muito bons para colocá-lo em prática. Então, uma pessoa assim grandiosíssima, que tem vários livros publicados, e esse daí, em especial, tem um ponto muito interessante para abordar esse nosso assunto da palestra. Deixa eu trazer o quadro. Isso, já começo arremessando a caneta vermelha. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Tá bom aqui o quadro? Então, maravilhoso. Todo efeito tem causa. Então, esse é um assunto assim que mexe muito, e ele vem em complemento à palestra da semana passada. O que nós falamos na semana passada? Alguém se recorda? Tipo assim, nem eu sei o que eu falei semana passada, gente. O que eu estou perguntando? Nós estávamos falando exatamente da lei que muitas vezes a gente usa, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que quando nós guardamos essa ideia dentro de nós, ela se torna um juiz ávido, um juiz severo, que nos julga pelaquilo que nós fazemos e também julga o outro. Então traz a ideia fortemente gravada de pecado, de erro, que vem dentro de nós. E esse é um assunto que depois nós vamos revisitá-lo, para abordá-lo também sobre outro aspecto. O que nós vamos abordar aqui hoje é exatamente a questão da causa e efeito. E precisamos entender isso, porque para que nós compreendamos o porquê que a lei
a lei de Italião, que nós temos dentro de nós, toda a humanidade carrega dentro de si, por que ela é tão forte? Por que ela está tão em voga? Porque se você for parar para pensar, quase ninguém estuda direito. Se você for pegar, estou falando na sociedade, aqui em Brasília quase todo mundo estuda direito, mas fora de Brasília não é comum as pessoas estudarem muito direito. Então se você for parar para pensar, bom, se a pessoa não estuda direito, ela não vai entender a questão de código, ela não vai entender a questão de lei, de aplicação. Só que há algo comum dentro da humanidade chamada senso de justiça. É algo que aonde você for no mundo, as pessoas vão falar de senso de justiça. E se nós formos tentar entender o que é senso de justiça, é exatamente fazer o que é correto dentro de uma determinada visão, dentro de uma determinada cultura. Então, se a gente for analisar a questão antropológica que permeia as culturas que nós temos acesso no mundo, você vai observar que tem muita questão de senso de justiça sendo trabalhada de acordo com o povo, época e cultura. Mas o senso de justiça continua sendo sempre trabalhado. E por que o senso de justiça ele é trabalhado dentro do ser humano? Porque é uma relação de causa e efeito. Nós vivemos dentro de uma relação causa e efeito. E a nossa manifestação fenomênica também. E para que a gente possa entender isso, vamos lá, aos primeiros pontos. Nós podemos trabalhar a ideia de causa e efeito de maneira curta ou de maneira longa. Linhas religiosas, muitas linhas religiosas trabalham a causa e efeito de maneira curta. Outras linhas religiosas trabalham de maneira longa. Vai depender se você trabalha de forma curta ou não, à medida que você entender um critério que é o tempo de aprendizagem da alma. Vamos lá explicar. Lembrando que não é crítica a nenhuma linha religiosa, gente. Eu só estou trazendo como se pensa para que a gente possa trabalhar o assunto. Algumas linhas religiosas trabalham a linha de aprendizado. Deixa eu pegar aqui a caneta. Trabalham a linha de aprendizado assim. Nasceu, estudou, faleceu. Esse é o tempo de vida fenomênica. Algumas linhas falam que a gente só tem isso uma vez. Uma vez só que a gente tem essa experiência. E logo depois disso, toda a experiência do espírito, toda a vivência do espírito vai ser trabalhada no dualismo do certo ou errado. Então vamos pegar uma experiência de uma vida de 80 anos, por exemplo. A pessoa viveu 80 anos. Nesses 80 anos da vida fenomênica, ela tem que escolher muito bem o que ela vai fazer. Porque se ela tiver acertos, ela vai ter um destino. E se ela tiver erros, ela vai ter um outro destino. Então você tem um tempo menor de vivência para que você consiga acertar ou errar. Se a pessoa errar, dependendo dessa linha, para ela a promessa é uma vida espiritual feliz. Então chamam essa vida espiritual feliz de paraíso. E se ela errar nessa vida fenomênica, a ela está reservada uma vida espiritual para a eternidade muito triste, muito sofrida. E ao nome desse sofrimento eles dão de inferno. Então, nessa experiência você tem 80 anos de experiência fenomênica, em que nela vai ser o jogo para você acertar ou errar. Porque a vida espiritual ela vai ser infinita, eterna. Então, algumas linhas falam, você vai viver aqui apenas uma vez e você tem 80 anos para jogar certo. Porque se você jogar errado, o restante dos bilhões de anos que você vai existir vai ser ou no paraíso ou no inferno. E aqui tem algumas linhas que ainda fazem um trabalho aqui, criam um meio campo aqui para ajudar, chamado purgatório. Que é um lugar que você vai ficar aqui para ver ou se você aprende ou se você desaprende de vez. Mas de qualquer forma, independente, paraíso, purgatório, inferno, todo o seu trabalho espiritual ele vai ser feito pós-mortem, porque você só tem uma vida fenomênica. Ok? Essa normalmente é uma linhagem
muito comum para nós ocidentais que vemos uma doutrina judaico-cristã, fica bem tranquilo. Outras linhas religiosas já falam que não. O aprendizado, ele não é feito na sua totalidade, exclusivamente em um espectro, que é o mundo espiritual. Ele trabalha o seguinte: você tem uma vida contínua em que nela você tem sucessivas manifestações. Essas sucessivas manifestações, ora num plano, ora no outro plano. Então, ou seja, você ora está encarnado, ora você está desencarnado. Ora você está encarnado, ora você está desencarnado. Então, em azul seria a vida fenomênica, em laranja seria a vida espiritual, que você estaria no mundo espiritual. E a questão do céu e inferno não seriam lugares em que você viveria especificamente, mas provavelmente posturas ou vibrações das quais você colheria os frutos daquilo que você plantou. Então você teria uma vida que seria constantemente um aprendizado na escola, ora numa escola, ora em outra escola. Em ambos os caminhos, o Espírito é eterno. Em ambos, o Espírito é eterno. Só que em um, parte da vida seria destinada a uma vida, uma experiência única, e que o restante seria todo vivenciado no mundo espiritual, e a outra não, você teria ora no mundo carnal, ora no mundo espiritual, ora no mundo carnal, ora no mundo espiritual. E o aprendizado seria contínuo. Uma vida fenomênica de erro também lhe traria respostas negativas que seriam vivenciadas no mundo espiritual, e você viria aqui novamente para aprender, novamente para aprender, novamente para aprender, e assim até que os aprendizados fossem sendo sucessivamente apreendidos verdadeiramente pelo Espírito. Então você tem essas duas visões do aprendizado espiritual, que são visões que são distribuídas pelas religiões mundo afora. Então, você tem religiões, você tem linhas cristãs que acreditam nessa forma, mas você também tem linhas cristãs que acreditam nessa forma aqui. Você tem linhas orientais, por exemplo, que acreditam nessa forma aqui. Como você tem outras linhas ocidentais que também acreditam nessa forma aqui. Então, cada um acredita naquilo que lhe mais se mostra adequado da compreensão da vida tanto fenomênica quanto da vida pós-fenômeno. O ponto é que as pessoas se apegam a palavras e começam a sofrer com os apegos. Por quê? Na linhagem de uma vida só, o primeiro ponto que eles falam é o seguinte: não acreditamos em reencarnação. Ok, não se acredita em reencarnação, não tem problema. O ponto é que o espírito continua sendo eterno. A forma de aprendizado é que muda. E aqui embaixo as pessoas acreditam em reencarnação. E a pessoa que fala assim, mas a reencarnação não tem prova. Tudo bem. Se você for parar para pensar, se você for analisar empiricamente, não tem prova de nada. Nada do que a gente fala espiritualmente tem prova. Tudo parte de crenças, de dogmas, de acreditar em algo. Até a própria promessa do paraíso, ninguém nunca voltou para falar se tinha ou não tinha. Então, o que acontece? Tudo isso parte da questão de fé. Algumas pessoas acreditam nesse modelo, outras pessoas acreditam no outro modelo. Qual é o ponto que é importante? Que é o seguinte: em todos os modelos você tem a ideia de efeito e causa. Todos. Só que um tem um efeito curto, analisa o efeito e causa de maneira curta, o outro de maneira mais alongada. Quer ver? O primeiro modelo é a forma curta. Rapidamente já vai vir um efeito daquilo que você causou. Então, eu nasci, vamos trazer um exemplo, pintei e bordei na minha vida. Nossa, fiz tudo assim de errado, sabe? Pintei e bordei minha vida só fazendo coisa errada. Quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou para cima ou para baixo? Para baixo. E eu vou ter a minha colheita, o efeito da minha causa, pelo resto da eternidade. Então, queimarei no mármore do inferno pelo resto da minha existência. Teve efeito os meus atos? Tiveram efeito os meus atos?
Tiveram causa os meus atos? Sim. Eu queimei no mármore do inferno. Então, ou seja, aquilo que você faz, você vai receber de retribuição. Se não igual, até pior daquilo que eu fiz. O que é isso, gente? Olho por olho, dente por dente. Olha como é que a lei de Talião, ela funciona de maneira bem forte, profunda na nossa existência. Logo, quando a gente pensa em justiça, não importa a cultura, não importa a época, sempre tem uma ideia de relação de causa e efeito. Uma hora você vai pagar. Uma hora você vai pagar. Tanto que a coisa que eu mais escuto no meu trabalho é: se a justiça dos homens falha, a divina não falhará. Então, além de me chamar de incompetente, ainda fala que vai vir algo superior e vai colocar em ordem aquilo que está acontecendo. Então, observa só, essa é a visão curta. Vai ter um efeito e vai ser rápido. Rápido. Espera quando você morrer, se você não vai sofrer. E tem um outro, que é o efeito, que ele é mais dilatado, ele é mais comprido, que é exatamente nas sucessões de nascimentos e mortes, nós vamos resgatando erros do passado. Erros do passado. Esse é mais comprido. Por quê? Porque de repente você está vivendo uma vida que você está pagando uma dívida que você não tem nem ideia do porquê que isso está acontecendo. Você não sabe nem a causa, você não tem nem ideia da causa. Aí o que acontece? Isso facilita o entendimento. Por quê? Há algo remoto que aconteceu em alguma das existências minhas que me traz para este momento um efeito de uma causa que não é a de agora. Então vamos lá. Ambos os modelos são passíveis de crítica. Ambos os modelos. Então se você for procurar crítica, você acha crítica em todo lugar. Você acha em crítica. O ponto é que em ambos você tem ação de causa e efeito. Em ambos. Tanto no primeiro, quanto no segundo, seja por uma vida, seja por várias vidas, você vai ter a questão de causa e efeito sendo manifestada. Um é mais rápido, o outro é mais demorado. Você pode demorar várias vidas para ir resgatando pouco a pouco tudo aquilo que você aprontou. Então, você aprontou numa muito, aí você vem em várias. Então, seria mais ou menos você dividir em prestações, sabe? Vamos dividir o sofrimento em 12 prestações com juros, né? Aí você vai botando nas vidas, cada vida você vem com um pepino para você resolver. Vamos lá. Ambas são passíveis de crítica. E aí que é um ponto que é muito interessante, que eu peço que todos vocês tenham paciência. Antes de criticar e segurar uma posição, entenda. Porque até o fato de entender te facilita e te melhora até na compreensão daquilo que você acredita. Porque muitas vezes o fato de segurar posições, você deixa de pensar sobre aquilo que realmente justifica. Lembre-se, em ambos é uma questão de fé. Você não tem prova empírica nelas. Você tem experiências, vivências que vão te ajudar. As pessoas que são muito apegadas à primeira e descartam a segunda, têm uma dificuldade de explicar justiça. Justiça fenomênica. Por quê? Porque uma vida só em 80 anos, para você aprender tudo, não dá. E segundo, para você tentar explicar o porquê que o mundo é do jeito que é, fica mais difícil ainda. No segundo modelo, fica mais fácil de explicar. Por quê? Você começa a entender que as diferenças, elas têm o porquê de existir. Porquê de existir? Quer ver um exemplo? Se a gente pegar a nossa vida, não precisa nem ir longe, gente. A nossa vida, você pensa assim, por que eu nasci onde eu nasci? E você pensa, por que eu nasci no Brasil e não nasci em Orlando, do lado da Disney? Por que eu tenho que viver aqui e não posso viver, por exemplo, na Suíça? Eu não nasci num país europeu, por exemplo. Por que eu nasci no Brasil? Segundo, por que eu nasci dos meus pais? Terceiro, por que eu tenho irmão? Se você olhar os seus irmãos, você fala assim, gente, o que foi que eu fiz para merecer esses seres que me irritam tanto? Então você começa a olhar, fica um negócio meio explicado. Por que alguém tem chance de nascer como filho do Silvio Santos e eu não?
e uma pessoa passa a vida inteira sem nem saber, não estou falando que é a filha do Silvio Santos, não, estou falando assim, a pessoa nasce num lar abastado, ela nunca soube o que é passar dificuldade financeira. E você já se viu na situação de fazer aquele almoço com miojo e creme crack, porque não tinha para onde correr, você não tinha o que fazer. Então o que acontece? Você começa a olhar isso e você fala assim, pô, mas que justiça é essa? Em que para uns é dado muito, para outros é dado nada, e ambos têm que correr pelo céu ou pelo inferno. Então você começa a discutir, peraí, isso aí tem alguma coisa errada. No segundo ponto fica mais fácil explicar. Por que eu nasci dos meus pais? Há algo especial que aconteceu que precisa ser resgatado. Por que eu nasci com os meus irmãos? Porque eu andei irritando alguém em algumas encarnações e nessa eles vieram especialmente como os meus irmãos. Aí você começa a entender, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. A coisa ela começa a ficar melhor explicada. Até porque, se a gente parar para pensar, o nível de maturidade necessário para um desenvolvimento do espírito não consegue ser feito em uma vida fenomênica só, limitada. É muito difícil. Quantas besteiras a gente faz, mantém as besteiras e morre crendo que a besteira era certa. E quando a gente descobre, oh meu Deus, tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente olha o mundo, a gente olha as pessoas e a gente observa e fala assim, gente, não é possível que essa pessoa já vai para o julgamento final nesse estágio. Não tem nem condição dessa pessoa ser analisada. É como se todo mundo chegasse no julgamento inimputável. Só gente sem condição nenhuma de saber o que está fazendo. Por quê? Nós temos inúmeras pessoas imaturas espiritualmente, mas em imaturidade mesmo, são espíritos grosseiros, imaturos, que não sabem do desenvolvimento e levam vidas verdadeiramente rudimentares e até grotescas. Então, se a gente for analisar, a gente acaba tendo uma visão mais tendente ao segundo modelo pelo tempo necessário, pelo amadurecimento. Pelo amadurecimento. Pletor, não acredito em reencarnação. Não tem problema. Aceite ou não o ensinamento que ela visa você viver o agora. Se você viver o agora de modo pleno, se você viver o agora de modo realmente digno, não se preocupe, você cumpre a sua missão. E lá na frente, você naturalmente vai ver e você vai poder experienciar qual dos modelos é o modelo correto e isso vai ser o seu crescimento espiritual. O ponto é que, se você não consegue abrir a mente para algumas coisas, você não consegue entender por que determinadas situações acontecem. E aí a gente vê, olha que interessante, o nosso ideal é que nós levemos uma vida livre, uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida em que nós podemos amar e ser amados, uma vida que nós podemos ter conforto, uma vida que nós podemos proporcionar conforto, uma vida que nós possamos realizar o nosso sonho e possamos também viver a realização de outros. Pergunta simplória, todo mundo faz isso? Não. Vamos começar no âmbito familiar. Todo mundo encontra pais que são a própria expressão do amor? Não. Não acontece. Não acontece. Ora, se todo mundo tivesse que partir de uma mesma verdade para chegar no mesmo ponto, as bases teriam que ser as mesmas. Correto? Uma corrida em que nós vamos ter que correr, vamos supor, 800 metros, todo mundo tem que partir da linha de chegada. Ora, se alguém já partir dos 700 metros, não é justo. Concordam ou não concordam? Concordam ou sem corda? Então o que acontece? Para que a gente possa compreender exatamente nessa caminhada da vida, precisamos então entender qual é a parte inicial. Ora, se todos nós partimos com as mesmas bases, ok, seria meio que obrigação para todo mundo, mas não dá. Não dá. Às vezes nós partimos de realidades completamente diferentes. Eu tive uma vivência que me permitiu crescer em vários aspectos. Outras pessoas não tiveram a mesma chance que eu. Eu cresci com pais que tinham uma característica. Eu tenho uns colegas que não cresceram, seja porque não tinha nem o pai, nem a mãe, seja porque às vezes não tinham os dois. E não tiveram a mesma oportunidade de vivência que eu tive. E isso gerou experiências próprias para ele.
Então, tem pessoas que cresceram com pais harmoniosos, tem pessoas que cresceram com pais extremamente desarmoniosos. Tem pessoas que cresceram com pais carinhosos, tem pessoas que cresceram com pais extremamente agressivos. E isso tudo influencia na vida da pessoa. E se a gente for parar para pensar de que você só tem apenas uma vida para fazer as coisas, aquele que cresce com pais extremamente ausentes e violentos, ele já sai absolutamente em desvantagem. Qual é a chance da pessoa construir um relacionamento saudável se ela vem de uma vivência absolutamente violenta? Qual é a chance? É mínima. Nós aprendemos por repetição. Se você observa a agressão, o que acontece na hora que você for também lidar no jogo da negociação social? Como é que você age? De maneira violenta. Por isso que hoje em dia nós temos pessoas tão mimadas, porque elas acreditam que o mundo gira em torno do umbigo dela pela forma como elas foram criadas. Então elas têm um sistema de autodefesa e de agressividade muito alto. Então, ou seja, a chance de uma pessoa dessa conseguir cumprir a missão dela para ganhar o paraíso, qual que é? É mínima. Então, ou seja, se nós formos analisar a grosso modo, se a gente olhar a humanidade, o que vocês acreditam? Tem mais gente subindo ou caindo? Caindo. Se a gente for olhar num critério administrativo, você acha que está tendo mais gente sendo contratada ou sendo dispensada? Dispensada. Se você olhar como é que está a galera aí, gente, é muito mais gente indo para o inferno, ou seja, o inferno está lotado e o céu está vazio. É bem capaz de nós chegarmos no céu e não encontrarmos nenhum parente nosso. Já pararam para pensar? Você chega no céu e fala assim, caraca, velho, ninguém da família. Deixa eu procurar meus amigos. Ninguém, velho. Só eu que decidi tomar rumo na minha vida. Não tem ninguém. Aí você começa a ter que fazer todo o ciclo de amizade de novo. Porque se duvidar, nem a tua cidade foi, velho. Tá todo mundo queimando. E o inferno tá todo mundo lá junto, velho. A galera. Você desce lá, tia fulana, eu sabia que você vinha pra cá também. Aí você abraçava. Você não tinha dúvida que você ia pro inferno, mas não tinha dúvida. Seus comentários nos almoços era direto e reto. Então, assim, você acaba observando que nesse critério você está perdendo mais almas do que ganhando. No critério da sucessão de vidas, não tem escolha. Quer você faça certo, quer você faça errado, o aprendizado vai lhe ser passado. E como é que ele vem sendo passado? Pela mudança de professores. E essas mudanças de professores começam a pegar cada vez áreas mais sensíveis dentro de nós. Começa com o quê? Família. Ah, se você não quer aprender com a família, esposa. Você não quer aprender com a esposa? Filhos, netos e assim sucessivamente. Então, a experiência humana ela acaba se tornando muito mais rica e eficiente quando você pode fazer módulos. Então, a vida vem em módulos. Aí você vem no módulo 1, aprendizado, como não ser um idiota. Aí a tua vida vem para te ensinar coisas básicas que qualquer outro fala assim, Jesus amado, não é possível. Aí você termina e você vai para o outro módulo. Módulo, vamos aprender a manifestar amor. Aí vem situações que necessitam de uma abdicação, que precisam de um empenho, que precisam de manifestar amor de tal forma que você supere a sua própria capacidade. Depois você vem no módulo harmonização, aí vem aquela vida que você vem com 6 irmãos, você fala, vou ter que aprender a me harmonizar na marra. Você vem com 30 primos, gente, nossa, trabalho cada vez mais assim, trabalho intenso, gente. E tem pessoas que escolhem intensivões, que vem, sabe, aquele que tem aula sábado, domingo, de manhã, tarde, e a pessoa vem com missões extremamente pesadas para que ela possa cumprir. Quando compreendemos isso daqui, a gente começa a entender missões específicas, vivências particulares, nós começamos a entender por que há tanta diferença no mundo, porque são diferentes, infinitos os módulos necessários para o aprendizado de infinitas almas que por aqui passam. Então a gente começa a entender, não é que a diferença, ela por si só é uma diferença que a gente fala, não, então o mundo tem que ser do jeito que é. Não é isso. É óbvio que nós temos que mudar o mundo. É óbvio que a gente precisa melhorar. Só que pode observar, o avanço tecnológico cada vez maior, o avanço científico cada vez maior, mas coisas primárias do ser humano ainda não mudam. Por quê? Você tem constante novos espíritos vindo que precisam passar pelo seu primeiro módulo de aprendizagem. E isso leva
tempo até que uma geração inteira esteja adaptada e preparada para levar vidas muito mais sublimes e muito mais sábias na sua existência. Logo, qual é a conclusão? O espírito, para chegar na maturidade, ele pode precisar muito mais do que 80 anos. Pode chegar em torno de 4.000 a 6.000 anos de necessidade de aprendizado. E esse aprendizado ele vem sendo dividido. Um módulo aqui, um módulo lá, um módulo aqui, um módulo lá, um módulo aqui, um módulo lá. Então, quando você compreende isso, você fala, caramba, então o aprendizado ele é muito mais profundo do que eu acreditava. E é por isso que a vida é tão diferente. É uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas. Uma coisa básica que a gente pergunta para você. Por que você nasceu do jeito que você nasceu? E a pergunta que eu me fazia muito. Por que eu não nasci bonito que nem o Brad Pitt? Ou Tom Cruise? Imagina fazendo um filme do Maverick, cara. Que sonho de consumo. Ganho dinheiro, ainda piloto caça, gente. Coisa mais massa do mundo. Mas não. Mal consegui aprender a andar de bicicleta. Aí você pensa, por que eu não vim assim? Aí vem o detalhe, por que eu nasci homem? Por que alguém nasceu mulher? Imagine, por que uma moça nasceu como mulher no Afeganistão? Que tem uma vivência muito mais difícil e muito mais cruel com as mulheres do que uma vivência, de repente, num país ocidental. E nós começamos a trazer essas situações para a gente. Por que será que eu vim do jeito que eu vim? Por que será? Por quê? Por que eu nasci com o cabelo cacheado quando eu queria o cabelo liso? Por que eu nasci com o cabelo liso quando eu queria o cabelo cacheado? Por que eu nasci um pouquinho mais encorpado? Por que eu nasci tão magrinho? Por que eu nasci alto? Por que eu nasci baixo? Por que eu nasci assim, assado? Por que meu olho não é verde? E a gente começa a trazer muitos questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não vim inteligente? Por que eu vim inteligente demais? Por que eu vim A? Por que eu vim B? E esses questionamentos todos começam a nos trazer um giro. E dependendo da forma como nós enxergamos a vida, isso nos traz ou uma profunda reflexão sobre o que nós precisamos aprender, ou nos traz um profundo desânimo, sensação de que nós fomos abandonados. Diga. Isso não tem explicação, né, João? Por que eu vim assim? Por que eu sou filha de fulano? Não. Por que eu moro aqui? Não. Você não vai achar a explicação. Por quê? A explicação está além da compreensão desta vida. O fato é que quando você compreende que, em que pese eu não acho explicação, não foi de graça, fica mais fácil. Quando você entende, eu nasci nessa vida como homem, porque eu preciso experienciar tal aprendizado, de tal forma, com as pessoas adequadas a me ensinarem, você para de muitas vezes procurar a causa e você começa a procurar a solução. Então, se essa é a lição que eu preciso aprender, então vamos vivenciá-la. Quando a gente fica procurando muito, a gente no fundo está procurando alguém para botar a culpa, tá vendo? A culpa disso tudo é de fulano. Quando nós não entendemos que a vida é uma eterna missão, a gente vai numa visão muito simplória, a gente costuma culpar aquelas pessoas que são mais próximas e mais fáceis de serem culpadas. Quem? Papai e mamãe. Papai e mamãe são as primeiras vítimas da nossa acusação. Por quê? Se eu vim a este mundo do jeito que eu vim, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Seja porque eles não trabalharam e ficaram ricos, seja porque eles não eram bonitos, seja porque eles não me deram educação, ou mais, seja porque eles não me amaram o tanto que eu achava que eu merecia ser amado. Então, quando você coloca a culpa nos seus pais e na sua mãe, a grande verdade é que você está culpando a sua própria missão. E quando você culpa a sua missão, você amaldiçoa a sua própria vinda. Por isso que pessoas que manifestam profundo ódio dos pais costumam levar vidas extremamente tristes. Por quê? Porque ela está amaldiçoando a própria missão, ela não está aceitando o aprendizado que ela tem. E vou deixar bem claro, sei muito bem que tem missões que são muito complexas, muito difíceis. Ninguém está botando aqui sol na peneira e romantizando tudo. Não, tem resgates que são extremamente pesados e nós sabemos disso. Mas o ponto é que a revolta não são só daqueles espíritos que vêm com missões difíceis. Às vezes a revolta são de espíritos altamente mimados. Ai, meu pai não me deu isso, estou revoltado. E você vê isso todos os dias. Todos os dias. Às vezes você vê
pessoas que têm pais muito complicados, pais assim, em situações assim, absolutamente destruidoras, a pessoa levando uma vida de uma maneira muito mais leve do que aquela pessoa que teve um pai ou uma mãe que fizeram tudo e só ficou bravinha porque meu pai não fez o que eu queria. Então a gente precisa compreender isso. Porque quando a gente trabalha muitas vezes causa e efeito, a primeira coisa que a pessoa gosta, quando ela é questionadora, é trazer o extremo do extremo do extremo. Ah, mas teve um caso que aconteceu, isso que foi absurdo, saiu no linha direta. Como é que a pessoa vai vivenciar essa experiência? Cada um tem o seu momento. Algumas missões a pessoa não vai conseguir cumprir na vida dela. Ela vai precisar de mais e mais encarnações para ela conseguir compreender aquilo que ela está vivenciando. Mas o fato de ser pesado para ela não quer dizer que foi de graça. Porque observa só, se a gente trouxer para o primeiro exemplo, nasci com uma mãe ausente, drogada e meu pai bêbado. Apanhava todos os dias, fugi de casa aos 12 anos e tive que crescer num orfanato, sofrendo abusos e as mais diversas violências. Cresci como um menino que roubou, assaltou, cheguei na maioridade, virei traficante e fui morto pela polícia aos 23 anos. Essa é uma vivência extremamente dolorosa. Qual vai ser meu julgamento aqui? Certo ou errado? Provavelmente errado. Provavelmente errado. Eu vou queimar no inferno. Quais foram as chances que me foram dadas para eu mudar? Quais foram as chances? Esse é um ponto que traz a gente. Caramba, velho. Complicado. Agora a gente vem para o segundo ponto. Nasci nessa mesma vivência. Cresci num meio violento, morri cedo. Qual vai ser o aprendizado que vai vir por mim? Vamos começar a purificar. O que foi que aconteceu nessas violências? E nós vamos começar a trabalhar. Sofri violência? Sofri, mas eu também causei muita violência. Machuquei também muitas pessoas. Então vamos recuperar essas pessoas que foram machucadas. E essas pessoas começam a cumprir missões junto comigo para ambos amadurecerem no amor, na compaixão e no perdão. Então as pessoas começam a se aproximar de mim para o que nós chamamos na espiritualidade de resgate. O que é o resgate? É a capacidade que os espíritos têm de juntos cumprirem a missão para ambos se libertarem. Porque o que é o ódio? É você amarrar alguém. É você amarrar alguém. Amarrar alguém em quê? Na lei de Talião. O que é o ódio? Alguém me fez o mal, eu prendo aquela pessoa desejando do fundo do coração que ela sofra, porque que ela pague a dor que ela me causou. A dor que ela me causou. Quando eu sinto que ela pagou a dor que me causou, aí eu tenho uma sensação de, vingança, tá bem. Mas isso não me liberta do ódio. Quando a gente consegue, no perdão, manifestar a gratidão, você liberta o outro da lei de Talião e você também se liberta do ódio. Por isso que os espíritos evoluem, por isso que os espíritos crescem. Olha que interessante. Então o perdão é você soltar alguém que você está amarrando mentalmente, que quer que sofra. Gente, é super comum. Casal termina. Um pergunta do outro para uma amiga, por exemplo. Como é que está fulano? Como é que está fulana? Sofrendo barbaridade. Aí você fala, puxa, não era o que eu queria. Sabe, você chega em casa assim, você fala, eu não sei porquê, eu estou com uma felicidade, sabe? Porque você sente que o outro está pagando pelo erro que ele te fez. Aí quando você chega assim para a pessoa e pergunta, e como é que tá? Como é que ela tá? E a outra fala assim, nossa, super bem, se deu bem, conheceu um cara maravilhoso, o cara está agora viajando com ela pela Europa, nunca foi tão feliz. Você, desgraça, a vida é injusta, velho, eu dei tudo de si e ela ainda fez isso comigo. Falei errado, viu, gente? Ela dei tudo de mim e ela vai e ainda faz isso. Desgraça, a vida não é justa. Aí você começa a criticar a vida. Por quê? Porque você deixa de pensar na missão própria e você passa a pensar na lei do olho por olho, dente por dente. Quem me chifrou merece ser? Se a pessoa fica feliz, faz sucesso no YouTube, você vai para a depressão. Porque não é isso que você espera. Você espera que a toda causa seja dado um efeito. E você espera que esse efeito seja bem rápido. Por isso que muitas pessoas, na ânsia de ver o efeito rápido, acreditam no céu e terra imediato. Céu e terra imediato. Você fez errado, pode saber que você vai morrer no inferno. A coisa mais engraçada é você pegar processo em que pessoas que acreditam nisso aqui vêm avidamente.
Uma vez, duas senhoras sentadas assim, elas brigaram, elas se estapearam, xingaram, tudo mais. Elas sentadas, eu fui conversar com elas. Aí a primeira virou para mim e falou assim, olha, eu não quero mais conversa, o meu líder espiritual me orientou que eu preciso perdoar, então eu quero arquivar o processo. Aí então tá. Eu fui virar para a segunda e perguntei para ela, e você? Não, eu também conversei com o meu líder espiritual, ele falou que não é para continuar, porque o perdão é a base do nosso ensinamento, então eu estou perdoando, pode arquivar. E as duas, uma virada para a outra. Aí tá bom, já que ambas pediram para arquivar o processo, vamos arquivar o processo. No que eu estou começando a fazer a ata, pelo arquivamento, uma vira para a outra e fala assim, mas você está com capeta. E a outra fala, é você que vai para o inferno. Aí eu, pode parar. E o que acontece? No fundo, ambas vão se encontrar lá. Porque ambas vão precisar aprender que elas precisam manifestar e cumprir a missão. Então a pessoa fica no ar de, eu sou santa, eu vou para o céu. Tem certeza? Se essa certeza fosse tão certa, ninguém tinha medo de morrer. Todo mundo tem um pavor de morrer, porque ninguém tem a certeza de para onde que vai. Aí quando você vem para esse ponto aqui, você vai morrer. Ah, velho, fazer o quê, velho? Lá vamos nós de novo. E começa o filme todo de novo. Vai morrer. Beleza, ele começa o filme todo de novo. Por aí que você tira por que algumas pessoas têm tanto pânico de morrer e outras nem tanto. Porque algumas já compreendem que faz parte do processo natural. A gente começa a chegar na metade do caminho, gente, quando a gente começa a fazer a curva para a segunda fase da vida. Quando a gente começa a chegar perto de fazer a curva para a segunda fase da vida, a gente já começa a pensar em coisas muito mais, coisas diferentes. Quando a gente é novo, a gente pensa, não, eu só quero ser o sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero beijar. Quando você chega numa segunda fase, você já está preocupado em outras realidades, por quê? O seu espírito ele começa a ficar mais amadurecido. E nesse amadurecimento, você começa a buscar outras vivências e outras experiências, até porque você começa a cumprir e entender melhor a sua missão. Então você começa a entender que família não era só um grupo de pessoas que se uniram para brigar. E que família ela tem o seu porquê espiritual e a gente começa a buscar resgates espirituais. Aí você começa a sentir vontade de voltar a falar, de dar perdão, de se reconciliar. Isso são coisas que vêm com a maturidade. E nem todo mundo obtém essa maturidade em pouco tempo. Algumas pessoas precisam de vários módulos de estudo. Olha que interessante que o professor Heitor Miyazaki traz no livro, e eu peço licença para ler, porque é muito importante para que a gente possa entender. Nada é por acaso, é o tópico que está na página 140 do livro. Nada é por acaso. Se existe efeito, é porque há uma causa. Quem sofreu com os pais e não aceita perdoá-los, tem visão parcial da vida. Ou seja, está vendo somente a atual encarnação. Quem não perdoa os pais, está vendo somente, vamos pegar essa aqui, ó. Está vendo somente essa aqui. Meu pai é ruim, minha mãe é ruim, meu chefe é ruim, todo mundo do meu lado é ruim, meus ex-maridos são ruins, minhas ex-esposas são ruins. Está vendo só isso aqui. Ele não está vendo o todo, de que ele é composto de muitas e muitas vidas que tiveram muitos e muitos atos cometidos, acertos e erros. Quando se tem uma visão holística ou uma visão global da vida, passamos a entender os motivos de certas situações ocorrerem conosco. O destino de quem vem ao mundo terrenal é regido por cerca de 50% de karmas de vidas anteriores. Gente, o que é o karma? São exatamente essas vibrações que estão sendo passadas de módulo para módulo para que a gente possa cumprir as missões, para que a gente possa cumprir o aprendizado. Então seria como se fossem as matérias que nós não concluímos. Então o karma é aquilo que ainda está pendente, que falta com que nós resolvamos, numa explicação condizente com esse tema de hoje. Há pessoas que nascem em regiões pobres e de constantes conflitos, e aquelas que nascem em regiões prósperas e harmoniosas. Por que tanto azar para uns e tanta sorte para outros? Sorte é colheita de bons karmas semeado nas encarnações anteriores, e azar é colheita de karmas negativos semeado nas vidas anteriores. Na década de 1990, na Academia de Biúna, uma jovem relatou-me o sofrimento pelo qual passava com o pai alcoólatra. E no dia em que o pai alcoolizado foi agredir a mãe, aqueles ressentimentos que ela vinha acumulando explodiram. E essa jovem, em defesa da mãe,
começou a brigar com o pai. Ele caiu e ela continuou a agredi-lo violentamente, movida por uma fúria incontrolável, até que as duas irmãs que estavam presenciando tudo tiraram-na de cima do pai. Essa jovem nutria profundas mágoas do pai, por ele ser alcoólatra, mas ficou muito ressentida por tê-lo agredido. Diante daquela situação, saiu de casa para morar sozinha em outro bairro e em seguida foi até a academia de treinamento espiritual em Biúna, quando relatou-me o ocorrido. Expliquei-lhe que não foi por acaso que ela veio à Terra como filha dele. Havia motivos, isto é, causas que fizeram isso acontecer. Essa palavra motivo significa karmas, e que ela já estivera em uma encarnação anterior com o pai, e ele lhe causara grande sofrimento. E para se purificar, precisaria praticar oração para perdoar, de 40 a 50 vezes por dia para o pai, durante um certo período. Praticando assiduamente a oração, 2 semanas depois, teve um sonho muito nítido, onde havia um jovem índio. Este avistou um índio idoso, sentado à beira de um rio, e aproximando-se dele, matou-o. No mesmo instante, ela acordou assustada e muito emocionada, teve a nítida impressão de que o jovem índio era ela nessa encarnação e o velho índio era o pai. E entendeu o motivo de sofrer com o pai na vida presente. Alguns minutos depois, ela foi para a casa dos pais. Era de manhã, tocou a campainha e quem abre a porta? O pai, mas ele estava sóbrio. De imediato, ela o abraçou e chorando pediu-lhe perdão, muito emocionada. Só dizia, papai me perdoe, me perdoe. O pai também passou a chorar. Ficaram quase 30 minutos chorando no portão da casa. O pai também pedia-lhe perdão por ter causado sofrimento à família, por causa da bebida. Depois disso, ela voltou a morar com os pais e o pai deixou de beber. Por que essa história ela é tão maravilhosa? Claro, o preletor Heitor, ele resumiu, e nós com certeza temos muito mais dados e muito mais riqueza. Mas qual foi o ponto? Uma das lições causadas na vida anterior veio nessa encarnação nela em forma de um pai que causava muita dor nela. O dia que ela libertou e pediu perdão pelos erros passados. O que é pedir perdão? É você reconhecer que na sua imagem verdadeira você é vida de Deus e que os erros, eles são deixados para trás e você passa a abraçar o amor. No momento em que ela pediu perdão para o pai e ela de coração purificou-se, não era mais necessário o professor, pai bêbado, para lhe ensinar uma lição. O que acontece? O pai naturalmente se transforma. É por isso que nós temos tantos casos fantásticos de transformação quando ocorre o verdadeiro perdão. Por quê? As causas da lição ou a necessidade do professor, quando são exauridas, a harmonia se instala. E foi assim que também aconteceu comigo. Quando eu não consegui entender porque na minha casa era uma desarmonia só, e quando eu compreendi que era a lição que eu necessitava aprender e que a minha missão era a missão que eu nasci nessa terra porque tinha um motivo muito, muito grande para eu viver. E eu comecei a aceitar e fui soltando pessoa a pessoa. Soltei meu pai do meu ódio, soltei minha mãe do meu ódio, soltei meus irmãos do meu ódio. E quando eu fui soltando um a um, a harmonia foi se instalando e aquelas pessoas que antes eram as pessoas que me massacravam, passaram a ser as pessoas que me apoiavam. E a transformação também aconteceu na minha casa. E a harmonia começou a instalar e a minha vida começou a ficar preenchida de amor, provisão, de todos os lados. Por quê? Não é porque, o preletor João foi abençoado. Não, porque eu comecei a dispensar os professores que antes estavam, que me traziam sofrimento, que me traziam dor. E eu comecei a entender que tudo tem uma razão. E no momento que eu fui deixando com que os motivos não fossem mais os determinantes, mas sim a minha ação, ou seja, amar, perdoar, agradecer, minha vida começou a se transformar. Não é magia, gente. É exatamente nós compreendemos como funciona o mecanismo da vida. Então, se a gente sabe que para todo efeito tem uma causa, eu já sei. Por que eu tenho isso? Por que isso veio até a mim? Aí você pega isso na família. Por que eu casei com a minha esposa? Por que eu casei? Qual é a ideia que a gente tem?
Eu casei porque era o que tinha. Foi o que eu encontrei na Micaré. Foi a única que estava sobra. Foi a única que me quis. Aí você começa a trazer esses motivos. Qual é o motivo que segura você a ficar casado? Se você não tem a menor ideia por que você casou. Nenhum. Então as pessoas não cumprem missão. Então o que elas fazem? Elas casam com um, troca A, sai do carrasco e encontra um algoz. Larga o algoz e encontra o torturador. E assim continuamos sucessivamente a tendo fracassos nas relações humanas. Por quê? Relação humana é um resgate de uma missão. Se você compreende que a relação humana é um resgate, você não só valoriza, mas você faz o necessário para que ela seja cumprida com louvor. E na hora que você a cumpre, o professor vai embora e vem outra situação. Eu sempre falo, nenhuma relação minha antes do meu casamento foi relação de sucesso. Era sempre problemática. Por quê? Eu não compreendia isso. O dia que eu aprendi, veio naturalmente a minha alma gêmea e hoje nós estamos aí há 21 anos juntos, maravilhosamente bem, vivendo em harmonia. Com problemas, com dificuldades, como todo mundo, mas vivendo em harmonia. Por quê? Porque a gente começa a compreender que toda causa tem um efeito. Se eu estou com a minha esposa, é porque eu tenho uma missão com ela. Enquanto essa missão existir, nós vamos tentar cumprir da melhor forma possível. Então, ao invés de olhar a minha esposa como uma inimiga, alguém que quer tirar a minha felicidade, eu olho ela como uma companheira que eu tenho de vida, porque é com ela que eu vou cumprir a missão. Aí vem os filhos, e os filhos vêm com suas características, vêm com as suas coisas. E isso também vai ajudando a gente a purificar, vai ajudando a gente a lidar. Coisa mais engraçada é quando eu olho os meus filhos. Na hora que eu estou brigando com os meus filhos, adivinha com quem que eu estou igualzinho? Meu pai, que era a pessoa que eu mais criticava quando brigava comigo. Aí eu falo, vem só para pagar a língua. Por isso que a vida é uma eterna pagação de língua. Por quê? Criticava meu pai e hoje eu faço igualzinho a quem? Meu pai. Aí o que eu preciso purificar? Tudo aquilo que dentro de mim eu tenho que aprender com meu pai. Então, enquanto eu não terminar essa vida amando profundamente e perdoando profundamente aqueles que passaram por ela, eu não consigo fazer com que a minha vida seja eternamente feliz, próspera, harmoniosa e de crescimento. A vida é sábia. Nada vem de graça. Nada acontece porque aconteceu. Você nasceu assim porque foi assim. Não tem. Tudo tem um motivo para acontecer. Seja a sua feiura, seja a sua baixeza, seja o que for, tudo tem um motivo de acontecer. Porque traz ensinamentos para a gente. Tem uma frase que ajuda muita gente a entender. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Às vezes a gente apanha muito na vida para que a lição fique bem guardada, para quando a gente tiver a chance de exercê-la, a gente não errar a mão novamente. Entendendo isso aqui, a gente consegue compreender por que eu tenho que levar uma vida melhor e por que eu tenho que entrar num processo todo de harmonização com quem está ao meu redor. Volto a frisar, vão ter casos que são muito complexos, mas nada é impossível. E não se preocupa não, a gente tem tempo. Gente. Tem coisas que a gente às vezes não consegue nessa vida, mas não se preocupa não, a lição vai continuar. Tenho uma senhora que eu achei muito fantástica. Ela descobriu que ela foi traída durante 18 anos, que era exatamente do dia do casamento dela até o dia da separação. Ela foi traída todos os dias durante 18 anos. Ela descobriu. Você imagina como é que a pessoa fica, né? E quando eu encontrei, tinha 3 meses. E ela estava na oração de perdão pesado. Eu lhe perdoo, você me perdoa, nós somos um perante Deus, eu te abençoo, você me abençoa, nós somos um perante Deus, eu te amo, você me ama, nós somos um perante Deus, não há mais ressentimento entre nós. E eu quando olhei aquilo, eu falei assim, uau, que aprendizado, gente. Eu com 3 meses, eu ainda estava ainda digerindo ódio, eu ainda estava com voodoo, enfiando, não estava nem pensando em fazer oração ainda, porque ainda estava consumindo, e ela já estava lá, na oração de perdão, mandando bala. E eu perguntei para ela, mas como você conseguiu? Ela falou, sabiamente, eu não sei o que eu fiz com ele na encarnação passada, mas nessa eu quero libertá-lo. Ah, eu chorei na hora. Eu falei, que lindo, velho. Ela está pensando, até na hora da separação, ela está pensando nele, eu quero libertá-lo para que ele seja feliz. Porque na hora que ele for liberto e ele ficar feliz, eu também me torno uma pessoa feliz. A vida é sábia, gente. Nem todo mundo gosta de ouvir isso. Nem todo mundo se sente satisfeito. Ou pelo contrário, as pessoas costumam até me xingar quando elas escutam isso, mas infelizmente eu sou obrigado a trazer aquilo que é necessário para que a gente amadureça espiritualmente. Todo efeito tem uma causa. Nós temos as ferramentas
dentro da Seichonoe que nos possibilitam fazer com que nós criemos novas causas para que no futuro a gente possa ter a colheita de novos efeitos. Então, ou seja, para mudar o amanhã, o que eu preciso fazer? Agora, mudar o agora. É por isso que aqui a gente ensina a amar, abençoar, perdoar, agradecer e sorrir. Porque se a gente não plantar sementes novas, não vai mudar nunca a forma do nosso jardim. Ok, gente? Então vamos para a nossa meditação para que a gente possa encher nossa mente. Obrigado. Para que a gente possa encher a nossa mente de amor, de carinho, de luz, de vida, para que a gente possa agora plantar mais e maravilhosas sementes. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar e assumir a posição de oração, por favor. Sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto. Vamos visualizar todas as graças do reino dos céus que está aqui agora dentro de nós. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus, através dessa infinita força, tudo ao nosso redor é a mais pura harmonia. Até onde a vista alcança, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus. Estamos aqui agora neste mundo. Contemplemos com os olhos espirituais.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, Deus. Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, queiram ficar de pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Deixa eu trazer o quadro. Para anotar aqui o nosso dever de casa rapidamente, que são os exercícios que nos ajudam a durante a semana vivenciarmos aquilo que é ensinado. Primeiro é fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, porque ela nos permite elevar a nossa vibração e elevar a nossa força para que consigamos realizar aquilo que nós queremos. E o segundo, utilizamos frases para que a repetição possa gravar cada vez mais no nosso subconsciente aquilo que nós queremos. Então, para a frase dessa semana, a gente pode colocar assim: vamos lá. Eu abençoo, perdoo e agradeço. Então a gente começa a repetir isso todos os dias, vamos lá, 200 vezes. Porque à medida que você vai conseguindo gravar dentro de você, que você abençoa, que você perdoa e que você agradece, você começa a soltar os professores que existem na sua vida. Porque esse é o caminho, abençoar para perdoar e depois você consegue agradecer. Então, por isso que na Sete a gente aprende a falar muito obrigado. Porque o muito obrigado é a celebração, é a capacidade que você tem de entender que tudo faz parte do processo. Quando você entende que tudo faz parte do processo na construção de um Filho de Deus maravilhoso, você começa a sentir gratidão, até aqueles que pisaram no teu calo. Claro, gente, isso é um processo. Não é da noite para o dia que a gente consegue desenvolver, mas à medida que a gente vai treinando e se esforçando, isso vai se tornando cada vez mais possível. Quero agradecer a cada um de vocês aqui que estiveram comigo no tempo da Regional DF Brasília. Meu muito obrigado. A você de casa, meu muitíssimo obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar para que mais e mais pessoas descubram os caminhos necessários para levar uma vida muito mais feliz e muito mais realizada. Meu muito obrigado, beijo no coração e feliz semana. Muito obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seichanoye e inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual.
www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.